E o nosso assunto agora é a safra de cana-de-açúcar e também o mercado sucroenergético. Nós recebemos aqui no nosso estúdio o diretor administrativo e financeiro da Companhia Mineira de Açúcar e Álcool, Jefferson De Gaspari. Jefferson, muito bom dia para você. Bem-vindo aqui ao nosso jornal. Bom dia, muito obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês. Sérgio, obrigado mais uma vez por atender o nosso pedido, conversar com o nosso telespectador e para a gente falar deste importante setor para a nossa economia. Bom, Jefferson, a gente está no momento agora de entre safra, né? Já na expectativa aí para a colheita da próxima safra de cana-de-açúcar, que se inicia em abril. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, sobre a perspectiva de vocês para essa próxima safra, quanto vocês esperam processar e se deve superar aí o ano de 2019. As perspectivas para a próxima safra são de manutenção dos níveis de produção a nível Brasil, né? Não há grandes expectativas de crescimento. Os investimentos que têm sido feitos no setor que a gente tem observado são muito mais no sentido de aumento da produção de etanol. É o que tem se mostrado no futuro mais rentável. Parte vindo da cana-de-açúcar, por melhorias nos processos ou por investimentos nas plantas atuais, que vão permitir um mix maior de etanol, e também pelo etanol de milho, que cada vez mais tem sido uma presença marcante nesse setor, em algumas fronteiras agrícolas, né? No nosso grupo, especificamente, a gente vem num processo de crescimento. Então, a gente ainda tem uma perspectiva de crescimento no volume de cana do nosso grupo, mas isso não deve se refletir no setor como um todo. A gente tem visto também, Jefferson, na verdade, o mercado externo se valendo aí de perspectivas também para a safra não tanto açucareira, e sim voltada para o etanol, como a Índia, por exemplo, né? E isso, de certa forma, acaba beneficiando os preços aqui dentro? Sim, bastante. Na verdade, os 2 últimos anos, o que tem, de certa forma, contribuído para os resultados do setor foram os preços de etanol. Então, a sustentação desse setor nos 2 últimos anos foi o etanol, um pouco de energia também. O açúcar vem num processo, desde 2016, um processo de queda de preços. Nas últimas semanas, a gente viu aí uma melhora e, eventualmente, ao longo dos últimos anos, muito mais por questões do dólar, a gente teve oportunidade de bons preços, mas momentos pontuais. A perspectiva para a próxima safra continua sendo alcooleira, mas a gente já começa a vislumbrar uma virada nos preços de açúcar. Ainda hoje eu via notícias pela manhã que o presidente deve estar indo à Índia, incentivando a produção de etanol na Índia. A Índia tem sido mundialmente um grande player e que tem definido rumos para o setor, para o preço mundial. Claro. Isso indiretamente conduzindo o Brasil para a produção de etanol. Mas há uma política pública um pouco diferente lá, porque o governo subsidia, né, boa parte da safra, principalmente ao pequeno produtor. Isso. E a gente precisa aqui de um incentivo ainda por parte do governo federal, até para a gente não ver, Jefferson, como num passado não muito distante, usinas fecharem as portas, né? Dezenas delas, infelizmente, no Brasil. O setor, na verdade, nunca precisou e não precisa de ajuda, de incentivo. O que ele precisa é de políticas claras. Então, quando o governo conseguiu colocar uma política clara para o preço do petróleo, ela, de certa forma, norteou o mercado de etanol. Então, sem nenhum tipo de subsídio, mas uma transparência maior nas regras, permite que o setor também tenha uma previsibilidade melhor. Já na questão do açúcar, sem dúvida, a Índia, muito mais por subsídios internos, impacta no preço mundial do açúcar. Felizmente, o Brasil tem a flexibilidade dos 2 produtos, coisa que ainda não tem. Então, esse trabalho para que o etanol cada vez mais ocupe espaço no mundo inteiro, sem dúvida nenhuma vai refletir em melhoras no preço do açúcar. E lá, Daiane, desculpa, a Daiane tem uma pergunta para fazer, eles querem aumentar de 7% para 10% a mistura, inclusive, né? Isso também vai beneficiar o setor, ou seja, é maior demanda, ou seja, pelo produto, né? Isso, exatamente. Como eu mencionei, o que a gente tem visto nos últimos anos é uma expectativa e uma perspectiva de crescimento da produção de etanol, não necessariamente de açúcar. Certo. Falando um pouquinho mais a respeito aí da produção em Minas Gerais, né? É o 3º maior produtor do país hoje de cana-de-açúcar, mas vocês, como você comentou aqui com a gente, o Estado tem a intenção, o objetivo aí de chegar ao 2º lugar, pelo menos passar aí Goiás. Você diria que o Estado está perto dessa meta e também falar um pouquinho sobre a qualidade, né? Como que você vem acompanhando renovação de canaviais, a própria produtividade dos canaviais mineiros. O que a gente tem visto é efetivamente uma melhora na produtividade e assim, o que muda bastante e um driver importante é a questão climática. Goiás, pela temperatura, pelo clima,
ela tende a sofrer mais a cultura de cana-de-açúcar em períodos de muita seca, ela sofre muito, a produtividade cai. E, obviamente, em momentos de maior quantidade de chuvas, isso melhora. Minas Gerais tem uma condição climática, que eu diria, levemente melhor do que a de Goiás. E, com isso, é que a gente acredita que, ao longo dos próximos anos, Minas tende a ocupar aí o segundo posto a nível Brasil. Agora, Jefferson, a mão de obra também, apesar de altamente tecnificada, ainda é necessária no campo. Vocês têm uma parceria com o Senai para suprir essa necessidade, não? Pois é. Ao longo dos últimos anos, esse setor vem passando por uma série de transformações. E eu diria que a mais significativa é a mecanização do campo. No passado, você tinha caminhões dos chamados boias frias, com 40, 50 pessoas, e aí havia uma preocupação de que a mão de obra deixaria de existir e essas pessoas iam ser desempregadas. E o que a gente viu foi exatamente o contrário. Hoje você tem a mesma demanda por pessoas, porém numa condição muito mais qualificada e muito melhor remunerada. Então, houve uma oportunidade para que essas pessoas migrassem de um trabalho mais braçal para um trabalho mais mediano intelectual. E essa tem sido o grande desafio do nosso setor, porque esse processo aconteceu de uma forma rápida e, por inúmeras razões, há uma demanda por pessoas capacitadas. E isso a gente tem encontrado dificuldade. E daí a ideia não, na verdade, uma realidade já do nosso projeto. Então, a gente firmou uma parceria com o Senai de Uberaba para capacitação de pessoas. Então, é um curso aberto para a comunidade. O setor de cana-de-açúcar, ele não tem... demanda muita mão de obra, não faltam oportunidades de emprego, faltam pessoas para ocupar. Tá certo. E onde que o pessoal que está nos acompanhando tem interesse, né, em participar dessa capacitação, pode encontrar mais informações, Jefferson? Ótimo. Diretamente no Senai de Uberaba. O curso é voltado para mecânicos de máquinas agrícolas e mecânico de colhedora de cana, que são as maiores demandas que a gente tem no momento. São 30 vagas, o curso deve começar em fevereiro, tem duração de 160 horas, portanto, pouco mais de um mês. E o nosso objetivo é que depois desse módulo possamos fazer outros. E o aproveitamento dessas pessoas, esse é o principal objetivo da companhia. É que essas pessoas saiam de lá capacitadas e possam ser contratadas, saiam de lá empregadas. É esse o nosso foco. Que bacana. E a gente está falando de um setor aí que emprega biotecnologia, manejo, tem novas variedades agora, cada vez mais resistentes, mais produtivas, né, Jefferson? Ou seja, o setor sucroenergético, como eu disse lá no começo, colaborando com a nossa economia e fazendo um Brasil melhor para todos nós, inclusive com oportunidades de emprego. Isso é muito bom. Queria agradecer a sua participação aqui com a gente, ao vivo, falando para todo o Brasil. Manda um abraço para todos os mineiros e obrigado aí por visitar aqui o nosso Terra Viva. Eu que agradeço a oportunidade. Na próxima eu trago pão de queijo e, mais uma vez, reforço. Procurem o Senai de Uberaba, inscrevam-se seus filhos, as pessoas que tenham interesse em participar desse projeto. Muito obrigado. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez, Jefferson, e até a próxima, viu?